3. Ali Baba e os 40 ladrões. Autor Severino Borges Silva. Editor proprietário João José Silva. Deixa eu arrumar aqui. Dai-me musa dos poetas, divina inspirações, para eu contar uma história de antigas tradições do famoso Ali Baba e os 40 ladrões. Neste romance se vê a queda da ambição, o castigo do mesquinho, a desgraça do ladrão, a recompensa do justo e o triunfo da razão. Foi isso no Oriente, assim a história dá, com dois irmãos residentes na cidade de Bagdá. Um se chamava Cassim e o outro Ali Baba. Ali Baba era pobre, que causava compaixão. Cassim em riqueza era quase o maior da nação, porém não se condoía da pobreza do irmão. Cassim tinha muitas terras e era do meio nobre, possuía em quantidade ouro, prata, níquel e cobre. O que tinha ele de rico, tinha Ali Baba de pobre. 3 burros velhos e magros Ali Baba possuía, neles carregava lenha e na cidade vendia, e assim ia arrumando o seu pão de cada dia. E um dia estava na mata, com seus burros carregados, quando viu uns cavaleiros, rudes e mal encarados, para seu lado viajando em bons cavalos montados. Ali Baba, que não era homem disposto e valente, com medo dos cavaleiros, subiu apressadamente no arvoredo frondoso que avistou na sua frente. Escondeu primeiro os burros, com medo de alguns assaltos, e subiu no arvoredo aos pinotes e saltos, e ficou dentro da árvore, porém nos galhos mais altos. E os ditos cavaleiros de súbito se aproximaram do referido arvoredo e perto dele pararam, e todos de uma só vez dos seus cavalos saltaram. Ali Baba, vendo eles, conheceu serem bandidos, de fato que eram 40, homens fortes destemidos, de caráteres perigosos, com boas armas munidos. O chefe do bando era, ruim igual a murrinha, saiu dirigindo os outros, com sua ideia mesquinha, para um bloco de pedras que perto da árvore tinha. Chegando perto da pedra, olhou para ela e sorriu, e umas palavras mágicas, com rapidez proferiu, dizendo: abra-te, Sésamo. Nisto a pedra se abriu. Assim que a pedra abriu-se, eles com contentamento entraram na grande pedra, naquele mesmo momento, e Ali Baba da árvore via todo o movimento. Mas o chefe foi o último que na pedra penetrou, e depois de penetrar, logo a pedra se fechou. Ali Baba, vendo aquilo, quase assombrado ficou. Com meia hora depois, a pedra abriu-se de novo. Ali Baba viu sair de tal pedra aquele povo, de novo viu-se apertado que só um pinto no ovo. E ouviu mais quando o chefe, por essa forma falou, dizendo: fecha-te, Sésamo, e as pedras se fechou. E o chefe com os ladrões de mata dentro rumou. Ali Baba conheceu que aquele grupo morava ali, e aquelas frases que o chefe pronunciava era a chave do mistério que a pedra abria e fechava. E as 2 frases ele decorou sem demora, e vendo que os ladrões já tinham se ido embora, desceu da árvore dizendo: vou ver se enriqueço agora. Chegou na pedra pensando nossa brilhante aventura, começou a examinar sua monstruosa altura, olhou tudo, mas não viu nenhum sinal de abertura. Pôs-se a coçar a cabeça com seu gesto favorito, e com forças enviadas do grande Deus infinito, fez uso das 2 frases que o chefe havia dito. Assim que ele lembrou-se das frases, se dirigiu para a pedra, e chegando nela, ditas frases proferiu, dizendo: abra-te, Sésamo, e a pedra logo se abriu. Ele, vendo a pedra aberta, sentiu a alma abalada, por ver que ela era oca, rica e bem pavimentada, em forma de uma caverna extensa e iluminada. Vendo isso, penetrou nesse átrio iluminado, dentro viu prata e brilhante, que lhe deixou deslumbrado, safira, topázio e ouro, soda e capaz de brocado. Ele, vendo esse tesouro, sentiu estranha emoção,
quase um ataque cardíaco cobria-lhe o coração. As suas pernas tremiam como quem está com sesão. Mas logo reanimou-se e melhorou da tremura, e viu 6 sacos vazios no meio daquela fartura. Pensou logo em levar neles uma fortuna segura. E encheu os sacos de brilhantes, ouro e brocados, encheu o saco de brilhantes ouros e brocados, e carregou-os nas costas, em passos bem apressados, para onde se achavam os 3 burros amarrados. Botou as cargas nos burros, e depois de preparar-se, voltou de novo à caverna, mandou a pedra fechar-se. Ela fechou-se e ele cuidou logo em retirar-se. Chegando em casa mostrou este tesouro citado à esposa, e ela vendo, sentiu um choque alterado, pois pensou logo que ele houvesse aquilo furtado. Mas Ali Baba lhe disse, não precisa comoção, sim que isto foi furtado, porém nos diz o rifão, que ladrão que rouba outro tem 100 anos de perdão. E por fim contou a ela toda a história passada, porém disse, eu peço para você nunca dizer nada a ninguém como eu achei esta riqueza sobrada. Ela respondeu-lhe logo, isso eu não conto a ninguém, mas vendo o grande tesouro, disse, eu acho que convém contar-se essas moedas para sabermos quantas tem. E agarrou logo os sacos com estranha ligeireza e despejou todas 6 em cima de uma mesa, e vendo um monte de ouro, quase morre de surpresa. Começou a contar moedas, se lembrando de Cassim, aí deu uma risada e disse ao marido assim, contar tanto assim de ouro, não há quem chegue no fim. É melhor nós arrumarmos uma medida emprestada para medir se essas moedas, pois a soma é avultada, e a gente não medindo não sabe a conta inteirada. Mas quem é que tem medida? Disse ele em desadouro. Ela disse, teu irmão possui imenso tesouro, e certamente há de ter medidas de medir ouro. Espera aí que eu vou falar com a tua cunhada, e para casa de Cassim seguiu em marcha apressada. Lá falou a mulher dele uma medida emprestada. Com isso a mulher ficou bastantemente aturdida e disse consigo mesma, em frase bem dividida, que será que esta pobre vai medir nessa medida? Mas por curiosidade e para poder descobrir o que ela queria nessa medida medir, passou o sebo na medida sem a outra pressentir. Entregou-lhe a medida, ela contente voltou para casa e mediu o ouro, e de alegre não notou uma moeda que no fundo da medida se agarrou. Terminando de medir todo o tesouro citado, foi entregar a medida à esposa do cunhado, e não deu fé da moeda que nela havia ficado. A esposa de Cassim, vendo a moeda de ouro agarrada na medida, disse em grande desadouro, parece que meu cunhado arrancou algum tesouro. E pegando na moeda, teve um desgosto sem fim. Às 8 horas da noite, em casa chegou Cassim, e ela foi avistando ele, foi logo dizendo assim, você pensa que é o homem mais rico desta cidade, porém está enganado, que o mais rico na verdade, daqui é Ali Baba, que tem ouro em quantidade. Pois a medida de ouro ela tomou-me emprestada, e quando mandou trazer, pela sua esposa amada, uma moeda de ouro veio na medida agarrada. Ele mostrou a moeda para provar-lhe a certeza que Ali Baba era dono de numerosa riqueza, e Cassim, vendo a moeda, quase morre de surpresa. E por ser muito invejoso, interrompeu a conversa da esposa e dirigiu-se numa piada expressa, saber como Ali Baba tinha enricado depressa. Ali Baba, que gostava de Cassim intimamente, não quis ocultar-lhe nada do seu tesouro excelente. Toda a história da pedra disse-lhe detalhadamente. Contou-lhe o que a pedra era, situada no degredo, as palavras de abri-la. Contou-lhe, porém, com medo, e pediu que ele guardasse do caso com o maior segredo. E Cassim, tendo ficado naquela história ciente, sentiu a irradiação da inveja em sua mente, despediu-se do irmão e voltou rapidamente.
Chegando em casa, ajeitou 10 burros com ligeireza, e dirigiu-se para a pedra dos ladrões com esperteza, no intento de trazer a fabulosa riqueza. Chegando na pedra olhou, nenhuma abertura viu, mas as palavras de abri-la lembrou-se e as proferiu, dizendo: abra-te, Sésamo, e a pedra logo se abriu. Quando a pedra se abriu, ele era atônito, admirou-se, entrou em cima de um paiol de ouro, sentou-se. Nisso a monstruosa pedra rapidamente fechou-se. E ele, vendo a riqueza, disse: agora Ali Babá, verá que eu sou o mais rico da cidade de Bagdá, mas quem quer mais do que tem, fica pior do que está. E agarrou 20 sacos e encheu-se no mesmo instante, rubi, safira e brilhante, de ouro, prata e platina, rubi, safira e brilhante, berilo, ametista e jaspe, esmeralda e diamante. E depois dos sacos cheios, tentou fazer retirada, mas quando chegou no ponto de saída ou de entrada, viu que a pedra se achava completamente fechada. Ele, vendo a pedra assim, disse: perdi toda a glória, pois as palavras de abri-la lhe fugiram da memória, fazendo-lhe perder todo o troféu da vitória. Olhou a pedra e não viu abertura e nem buracos, e para ver se abria ela, pulava como os macacos, mas como não achou jeito, sentou-se em cima dos sacos. Quando ele sentou-se, viu abrir-se ligeiramente a pedra misteriosa, e imediatamente Quando ele sentou-se, viu abrir-se ligeiramente a pedra misteriosa, e imediatamente viu os 40 ladrões surgirem na sua frente. Cassim teve um grande susto e passou a vista neles, e com medo de morrer, pulou para longe deles, porém ficou esperando para vender a vida a eles. Os ladrões logo avançaram para ele de supetão, um agarrou na cabeça, um na perna, outro na mão, e em menos de 10 minutos deixaram-no morto no chão. Depois pegaram seu corpo, em 4 partes cortaram, e no teto da caverna, numa corda penduraram os pedaços, e depois novamente viajaram. E a mulher dele em casa, de coração animado, dizia cheia de riso: vem cá sim, esposo amado, sem saber que ele já estava numa corda pendurado. Esperou a noite toda, porém ele não chegou, e ela, vendo a demora do caso, desconfiou. Pra casa de Ali Babá de manhãzinha marchou. E chegando contou que o seu esposo adorado tinha ido para a mata que ele havia ensinado, e até aquelas horas ainda não tinha voltado. E toda banhada em pranto, disse ao cunhado assim: pelo amor de Deus, Alá, vai procurar meu Cassim, que a estas horas talvez já tenha levado fim. Ali Babá atendeu o pedido da cunhada, montou-se no seu burrinho e seguiu em desfilada para a pedra dos ladrões com a mente perturbada. Chegando junto da pedra, avistou de supetão sangue por cima da terra, e nessa ocasião conheceu que os bandidos tinham morto seu irmão. Mandou logo a pedra abrir-se, por ver a coisa ruim. Quando ela abriu-se, ele teve uma comoção sem fim, por verem pendurado os quartos do cadáver de Cassim. Sem ter nenhuma demora, botou os quartos no chão, e nas costas do burrinho botou-os com precaução, e dirigiu-se para casa com o corpo do irmão. Chegando em casa, mandou chamar depressa a cunhada. Quando ela chegou, que viu a desgraça inesperada, passou mais de 2 horas sobre o solo desmaiada. Mas depois Ali Babá disse a ela sem patim: convém guardar-se o segredo desta morte de Cassim, para ninguém saber que ele morreu desta forma assim. Se diz que ele morreu, mas de morte natural, e sobre o seu próprio leito, para o povo oriental não sabe que ele caiu nessa surpresa fatal. Logo a viúva aceitou aquela resolução, e Ali Babá foi buscar um sapateiro, então Mustafá, para costurar o cadáver do irmão. Caramba! Ele trouxe o sapateiro, mas com os olhos vendados, com um pano para não ver, os quartos já retalhados.
do cadáver de Cassim, que estavam separados. E o dito sapateiro, de olhos vendados então, emendou os 4 quartos com haste e disposição, porém sem saber se era o cadáver de um cristão. Depois de feito o serviço, ele foi gratificado com 10 moedas de ouro, e Ali Babá, com cuidado, levou ele em sua casa, mas com o rosto vendado. Depois que deixou em casa, voltou bastante apressado, e aquele sapateiro ficou impressionado, por não saber o que foi que havia costurado. Tendo Ali Babá voltado, convidou o pessoal para o enterro de Cassim, e no som do funeral, enterrou seu corpo com todo o cerimonial. E nessa data os ladrões de novo à pedra voltaram, e não achando o cadáver, de raiva se indignaram, e de matar quem roubou-os, todos os 40 juraram. E para ver se podiam ao ladrão darem fim, enviaram à cidade o bandido mais ruim, ver se ouviu alguma história sobre a morte de Cassim. Na cidade o ladrão viu, dentro de um botequim, o sapateiro contando a muita gente, enfim, o caso das 4 partes do cadáver de Cassim. O ladrão, ouvindo isto, de contente deu um louvo e chamou o sapateiro do meio daquele povo, pediu que ele contasse aquela história de novo. O sapateiro lhe disse assim: eu emendei camarada 4 partes de um cadáver, porém de vista vendada, devido ao pano dos olhos não pude ver nada. Disse o ladrão: e a casa, você não sabe onde é? Mustafa respondeu: não, pois daqui eu fui a pé, com os 2 olhos vendados, de nada pude dar fé. Disse o ladrão: se você for com a vista vendada, a alta hora da noite, comigo de camarada, reconhecerá o canto onde a casa é situada. Pois você fazendo isto, eu garanto lhe ganhar, para você ir comigo, essa casa procurar. Disse o sapateiro: vamos experimentar. Nisso o ladrão amarrou os olhos de Mustafa, e andando em várias ruas da cidade de Bagdá, pararam mesmo defronte da casa de Ali Babá. O sapateiro, notando que o rumo era aquele ali, virou-se para o ladrão e lhe disse de per si: eu juro em nome de Alá, como a casa é esta aqui. E o ladrão pega logo 10 moedas e lhe dá, e fez uma cruz de giz na porta de Ali Babá, e retirou-se ligeiro da cidade de Bagdá. E passou pela montanha em passos muito ligeiro, assim subiu o monte serra, cascatas e despenhadeiros. Chegando na pedra, disse a história aos companheiros. Estando o chefe ciente de todo o caso direito, jurou que à meia-noite a tudo ele dava jeito, e Ali Babá pagaria tudo quanto tinha feito. Ali Babá, porém, tinha em casa uma criada, inteligente e sabida, por Morgiana chamada, mas era igual ao caboclo, contudo estava cismada. Ela, vendo a cruz de giz na porta do seu patrão, ouviu uma voz a dizer, na sua imaginação, que aquela cruz demonstrava uma triste previsão. E ela, que conhecia toda a vida do patrão, julgou logo que a cruz era a astúcia de um ladrão que desejava fazer com ele uma traição. E ela, cismada disso, fez também no mesmo dia uma cruz em toda a porta de toda a casa que havia, na mesma ruína que Ali Babá residia. E quando eles chegaram na cidade de Bagdá, dirigiram-se a tal rua, e quando chegaram lá, ficaram sem conhecer a casa de Ali Babá, pois viram todas as portas marcadas de um só jeito. Com isso o chefe voltou, colérico e mal satisfeito, com o ladrão que não tinha feito o trabalho direito. Então chegou na caverna, rugindo como uma pantera, e bateu mão de um punhal, raivoso como uma fera, e matou 4 ladrões pela raiva que tivera. E mandou os outros irem, com a máxima brevidade, comprarem 18 burras na vila ou na cidade, e 36 jarras novas de primeira qualidade. Os ladrões foram e voltaram com toda essa arrumação. O chefe ligeiramente colocou com precaução um bandido em cada jarra com armas e munição. Numa jarra que ficou, botou grande quantidade de azeite e amarrou as jarras com brevidade.
nas burras e dirigiu-se com tudo para a cidade. Veste-se mais numa roupa rodeada de enfeite e seguiu tangendo as burras, e para que ninguém suspeite, ele disfarce que é negociante de azeite. Avistou com poucas horas as casas de Bagdá e, apressando mais os passos, dirigiu-se para lá. À tarde parou na frente da casa de Ali Baba. Ali Baba se achava no alpendre descansando, quando o chefe dos ladrões, dele se aproximando, com um comboio de burras, e assim foi-lhe falando: Bondoso senhor estou, fracassado de coragem, e daqui para onde eu vou é muita longa viagem. Dê-me um lugar que eu durma, que lhe pago a hospedagem. Disse Ali Baba, pois não, pode as cargas arrear, deixe as jarras no alpendre, por ser mais vasto o lugar, bote as jarras no cercado, e entre para nós jantar. Ele arreou as jarras com muito cuidado nelas, e no referindo ao alpendre, agasalhou todas elas, sem Ali Baba saber o que tinha dentro delas. Depois de tudo arrumado, o bandido penetrou na sala de refeição e dentro dela avistou uma riqueza tão grande que muito admirou. Mas por ser muito sabido, não fez nenhum desadouro. Depois, em uma estante, lindas moedas de ouro, conheceu que tinham sido roubadas do seu tesouro. E sem dar nenhum sinal, com muita calma ceiou, porém dizendo consigo, foi este quem me roubou, e Ali Baba inocente dele não desconfiou. Deram pro ladrão dormir um quarto em fino decoro. Ele foi nas jarras e disse aos ladrões sem desadouro: aqui reside o ladrão que roubou nosso tesouro. E vamos procurar meios de matá-lo brutalmente, com mulher, filho e criada, ou qualquer um parente, pois só assim ele paga tudo o que fez com a gente. E para ficarem cientes qual é o tempo e a hora de matá-lo, eu jogarei 3 pedrinhas aqui fora. Elas batendo aqui, vocês não tenham demora. Se levante e meta um coro, sem ter dó nem compaixão, em rapaz, mulher e homem, que enfrentar a questão, pois eu não quero deixar vivo aqui nenhum pagão. Depois que deu essa ordem, foi pro quarto se deitar. Os ladrões dentro das jarras ficaram a esperar pelo aviso que o chefe prometeu de lhes mandar. Enquanto descansava dentro do quarto bandido, a escrava de Ali Baba sacrificava o sentido, vexada para findar a costura de um vestido. No meio desse vexame, na lamparina faltou azeite, ela foi ver na cozinha e não achou nenhum pingo na garrafa. Ela aí se indignou. Porém lembrou-se que o homem que ali estava hospedado trazia azeite nas jarras, e ele estando deitado, ela disse: eu vou roubar daquele azeite um bocado. E para onde estavam as jarras, ela seguiu sem demora. Em vez de encontrar azeite, ouviu uma voz sonora sair de dentro da jarra, perguntando: já é a hora? Morgiana teve um susto, porém respondeu-lhe não, e em todas as jarras ouviu a mesma interrogação. Conheceu que cada jarra estava guardado um ladrão. Mas na última jarra ela encontrou em quantidade azeite e botou num tacho um bocado de verdade, e levou para ferver com a maior brevidade. Voltou com ele fervendo em passos bem apressados, e derramou nas cabeças dos bandidos desgraçados. Assim matou todos eles dentro das jarras queimados. Tendo matado os bandidos com azeite escaldante, retirou-se para seu quarto, e o chefe no mesmo instante sacudiu as 3 pedrinhas, dando o aviso constante. Ele sacudiu as pedras das jarras, ninguém se ergueu. Tornou a sacudir mais 3, porém ninguém se mexeu. Com isso seu coração de vingança se encheu. Pulou do quarto para fora, já com o punhal na mão, dizendo: agora eu me vingo de quem me fez a traição. Mas vendo os amigos mortos, perdeu de tudo a ação. E ali mesmo deixou os corpos dos camaradas, e com medo de ser preso, em marchas bem apressadas, danou-se de mundo afora, vendendo azeite às canadas. Antes de romper a aurora, estava nos despenhadeiros das matas do Oriente, em terríveis desesperos, jurando que vingaria
a morte dos companheiros. E quando rompeu o dia, que Ali Baba se acordou, Morgiana, sua escrava, chegou-se a ele e contou como matou os bandidos e como o chefe escapou. Estando ele ciente de toda a história, enfim, mandou que os ladrões fossem enterrados em seu jardim e gratificou Morgina com ouro, seda e cetim. E logo disse à esposa, precisa desconfiança, pois o chefe não se esquece desta terrível matança, e creio que ele há de vir tomar alguma vingança. Do mesmo jeito o ladrão estava pensando lá, e com 2 meses depois, chegou ele em Bagdá, e comprou 2 prédios juntos da casa de Ali Baba. E de botar um negócio no prédio ele entendeu, com tecidos e miudezas, logo se estabeleceu, disfarçado de uma forma que ninguém o conheceu. Com o filho de Ali Baba, ele fez logo amizade, dando-lhe muitos presentes, mostrando fidelidade. Assim arrumou com ele a maior intimidade. E o rapaz já pensava que ele era seu amigo, pois mandava para seu pai presentes de bom artigo, sem Ali Baba saber que era um seu inimigo. E com isso Ali Baba disse ao filho seriamente: chama teu amigo um dia para almoçar com a gente, pois tenho satisfação de vê-lo pessoalmente. O rapaz não fez questão, foi o amigo chamar para almoçar com eles. Ele tentou recusar, mas o rapaz insistiu, ele não pôde faltar. Porém foi bem prevenido, com um revólver e um punhal, dizendo: hoje eu me vingo desse bandido infernal. Porém voltou sem poder praticar o grande mal. No almoço Morgiana leu do bicho as intenções, e fitando bem para ele, e viu que as suas feições eram um vendedor de azeite da quadrilha dos ladrões. Ela conheceu bem ele, mas não deu demonstração, e para ele não tirar a vida do seu patrão, procurou achar um meio de acabar com o ladrão. Ela que era dançarina, pediu ao patrão amado para fazer um baile em casa e convidar com agrado o lojista para vir apreciar o bailado. Ali Baba, muito alegre, aceitou o seu pedido, mandou chamar o lojista pelo seu filho querido. Ele aceitou o convite com um prazer desmedido. Preveniu-se e depois disse, de coração iracundo: se hoje não matar aquele bandido imundo, não desejo viver mais na terra nenhum segundo. Para a casa de Ali Baba, ele à noite fez partida, sem pensar que Morgiana lá estava prevenida, esperando que ele fosse para também lhe tirar a vida. Na casa de Ali Baba, chegou de ideia assassina, entrou e ficou sentado, esperando a dançarina, que era do Oriente, a mais linda bailarina. Morgiana preveniu-se com um punhal afiado e se apresentou na sala, dando início ao seu bailado, fazendo todos sorrirem com o seu gesticulado. Rodou em cima de um pé, botou o punhal na mão, dirigiu-se para o lado do tal lojista ladrão e deu-lhe um golpe medonho em cima do coração. Com isso Ali Baba gritou-lhe muito agitado: esta doida Morgiana, disse ela, patrão amado, vejas quem é este homem que ficará conformado. Ali Baba sem demora examinou o amigo do seu filho e conheceu, pelo seu caráter antigo, que era o chefe dos ladrões, o seu maior inimigo. Virou-se para Morgiana e disse: filha querido, perdoe eu ter te gritado com frase descomedida, pois já que vi que agora devo-te com 100 vezes a minha vida. E em paga de minha vida te ofereço em casamento meu filho que não se nega desse feliz sacramento, que não há de ficar lembrado até nas asas do vento. Chamou o filho e lhe disse: tu aceita por esposa essa jovem que em si a luz divina repousa, pois ela arrancou-me agora das portas da fria lousa. O rapaz logo aceitou, com todo contentamento, a mão da formosa escrava, e sem ter impedimento, com os 2 meses depois disso celebrou-se o casamento. Na santa paz do Senhor, uniram-se os corações, e Ali Baba ficou livre de todas as perseguições, e nunca mais se falou nos tesouros dos ladrões. Pois todos se acabaram sem ter nenhuma vitória, Cassim pela ambição também findou-se sem ter glória.
Ali Baba, por ser justo, ficou contando a história. Seu filho também contou este passado profundo a seus netos e bisnetos. A eles em um segundo, contaram a mim e hoje também conta a todo mundo. Aqui termina o leitor toda a história passada do famoso Ali Baba, completamente sem faltar nada. Custam 8 cruzeiros para qualquer camarada. Bagdá foi a cidade onde se deu a história. Resultou que Ali Baba ganhou ouro, honra e glória, e os ladrões se findaram sem ter nenhuma vitória. Fim aqui, autor Severino Borges da Silva, e o acróstico dele aqui no final. O acróstico Borges, do grande autor Severino Borges da Silva.